Salmo 112, verso 1 ao verso 4 deste capítulo. (112). Ainda que viver em família é difícil, é melhor do que viver só. Sagrado a família. E a gente tem procurado tratar deste assunto em cada domingo do mês. Hoje eu pretendo falar com os irmãos sobre a saúde da família, no propósito de que mantenhamos cuidadosos para que a nossa família seja uma família com saúde. Primeira realidade, quando nós nos dispomos a falar sobre a saúde da família, é mostrar que a saúde da família depende de um relacionamento ímpar com Deus. Não se pode pensar numa família sadia sem Deus. Deus, ele representa as 3 dobras do cordão apresentado pelo escritor, que diz que cordão de 3 dobras não arrebenta com facilidade. Uma dobra é a esposa, a outra dobra é o marido, a terceira é Deus. Não arrebenta com facilidade. Deus, ele é o arquiteto da família, foi ele que formou a família. Diz a Bíblia que ele criou todas as coisas no princípio, criou o homem, e aí ele que viu a solidão do homem. Não foi o homem que reclamou para Deus dizendo: eu estou solitário. Não foi o homem que disse: Senhor, tu criaste a régua para o cavalo, Senhor, tu criaste a vaca para o boi, Senhor, tu criaste a porca para o porco, mas o Senhor não criou uma mulher para mim. Não foi o homem que fez isso. Foi Deus que viu que o homem estava solitário, e aí criou, fez o homem dormir no sono, tirou da costela de Adão e criou Eva, e disse para o homem unir-se com aquela mulher, dizendo que os dois tornariam só carne. Então, Deus é o que formou a família, e na sua sabedoria, Deus formou a família para que a família fosse uma bênção, para que a família cooperasse para o bem da sociedade. Assim sendo, meus irmãos, a família que valoriza Deus é uma família que vai ser abençoada por Deus. O texto que nós lemos diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus mandamentos. Sua descendência será o que? Poderosa na terra. Eis como será abençoado a geração do justo. Quando o homem, quantos homens tem aqui? Levante sua mão. Fica com a sua mão estendida. Quando você teme a Deus e guarda os mandamentos de Deus, você não precisa temer os problemas na sua descendência. O texto declara: a sua descendência será poderosa na terra. Diz o texto: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode baixar, meu irmão. Aleluia. Agora eu quero dizer para cada irmão, parceiro meu que aqui está, estendeu sua mão. O futuro da sua família depende de você. Melhor, da sua relação com Deus. Se você teme a Deus, se você guarda os mandamentos de Deus,
Deus tem promessa de fazer a sua descendência uma descendência poderosa. E Deus tem a promessa de abençoar a sua geração. É uma promessa de Deus. Eu fico olhando aqui para os homens que já têm uma família formada. E fico olhando para os moços. E fico olhando para os irmãos que estão formando agora. Os seus filhos estão pequenos. Graças a Deus, porque os seus filhos estão pequenos. E sabe, seus filhos pequenos estão de olhos estatalados em você. Eles estão observando você. O que você faz, o que você fala, o que você vê, e etc. E eles estão, com certeza, copiando você. Porque os nossos filhos nos copiam. Eles querem ser iguais a nós. Por isso que, se você teme o Senhor, se você tem prazer nos mandamentos do Senhor, você estará cooperando para a sua geração ser uma geração poderosa. E para ser uma geração abençoada. Amém. A gente, quando é novo, a gente é mais ignorante. A gente vai ficando velho, a gente vai ficando mais flexível. Mas a ignorância nossa na criação dos nossos filhos, quando somos mais novos, parece que é para o bem da família. Se nós nascêssemos velhos, fôssemos criar famílias sendo velhos, não ia dar muito certo, não. Porque nós íamos dizer não e depois sim. E os nossos filhos, eles precisam ver firmeza em nós, todo sentido, firmeza em nós. Eu quero dizer para os pais da igreja, pai e mãe, Deus vos abençoe. Amém. Amém, 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 forte. Amém. E Deus vos dê graça para serem firmes com os filhos de vocês. Deus vos dê a bênção para vocês serem pessoas que temam o Senhor, que guardam os mandamentos do Senhor. Amém, irmão? Amém. Amados, eu quero dizer para cada irmão que aqui está, que Deus, Ele quer e Ele deve ser o Senhor da nossa família. Ele quer e Ele deve ser o Senhor da nossa família. O que significa a palavra Senhor? Significa dono. Não é você que é dono da sua família. É o Senhor que precisa ser dono da sua família. Você não pode apropriar daquilo que não é seu. Você é só um instrumento que Deus usou para ser o pai, ou para ser a mãe, ou para ser o filho hoje. Mas o dono é Deus. E o Senhor Jesus disse que todo aquele que ouve a sua palavra e pratica é semelhante àquele que edifica a casa sobre a rocha. Eu quero dizer então para cada pai e mãe aqui: priorize a palavra de Deus, lendo-a, ouvindo-a e guardando. Isto vai cooperar para o seu lar estar um lar estruturado, fundamentado, firmado. Se o Senhor for a rocha na sua família, você não precisa temer as tempestades que virão. Por que virão? Você não precisa temer os vendavais que virão. Por que virão? Se a sua casa estiver edificada sobre a rocha, as tempestades elas vêm, mas elas passam e deixam o seu lar, deixam a sua família mais forte. Meus irmãos, é necessário nós dizermos que a ausência de Deus na família
coopera para a divisão, para a discórdia, para o desentendimento e para a falência da família. A ausência de Deus na família coopera para a divisão, para a discórdia, para o desentendimento, para a falência da família. Muitas famílias deixaram de ser. O divórcio se fez presente. O pai foi para um lado, a mãe para o outro lado, e os filhos ficam no meio do caminho. Mas é necessário que nós saibamos que o perigo da falência, ele é possível em todas as famílias. Para que isso não aconteça, nós precisamos clamar a presença de Deus. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos deixar o Senhor ser o Senhor da nossa família. Nós precisamos orar todos os dias com os nossos filhos, para os nossos filhos, com as nossas esposas, para as nossas esposas. Meus amados, saúde da família não indica que a nossa família não terá qualquer problema, só um passinho a mais. Saúde da família não indica que a nossa família não terá qualquer problema. Sabe por quê? Porque a família é formada por homens e mulheres, seres humanos. E por sermos seres humanos, somos o que? Pecadores. E por sermos pecadores, aí então as dificuldades são presentes na nossa casa, ou não são? São. As dificuldades são presentes. Preciso que nós saibamos que a saúde da família não indica que a nossa família não terá problema. Família com saúde é a família que enfrenta problemas, mas que saberá lidar com os problemas na proteção de Deus e uns protegendo os outros. Amado, preciso que nós saibamos, quando as tempestades vierem, quando as dificuldades chegarem, que nós sejamos sábios para não deixar que essas tempestades dissolvam o que é mais importante para nós, que é a família. O que é mais valoroso, que é a família. O que é mais necessário para nós do que a família. É preciso que nós saibamos que os problemas possíveis também para uma família com saúde são primeiramente os problemas físicos, um pouquinho mais. Isso. Problemas um pouquinho mais. Nós falamos desse rapidinho. Os problemas possíveis para uma família com saúde são problemas físicos. Família vai ter saúde, mas vai ter problema físico ou não? Vai. A pessoa enfrenta cansaço, a pessoa enfrenta doença. Não é porque somos uma família bem estruturada, não é porque somos uma família bem ajustada, não é porque somos uma família que servimos o Senhor, que vamos estar livres de problemas físicos. Tem dia que a mulher está aquejando de cansado, tem dia que o homem está aquejando de cansado, tem dia que é um filho ou uma filha que chega do seu trabalho querendo deitar um pouco. Isso aí, meus irmãos, indica que é preciso haver entendimento na família. Precisa haver entendimento. E é preciso que nós saibamos levar as cargas uns dos outros. Tem dia que uma palavra de amiga para a mulher ajuda tanto. Sossega aí, meu. Tranquiliza aí, meu. Também deita um pouco. Deita mais cedo. Por quê? Porque isso já é um refrigério para ela. Isso é o que ela está precisando ouvir de nós.
ela nem vai deitar nada, ela nem vai sossegar em nada, mas ela fica feliz quando ela ouve uma palavra assim do marido, de um filho, de uma filha e assim por diante. O entendimento na família, o saber que os problemas físicos são normais e aflige as famílias, até mesmo as famílias com saúde, é importante para nós. Porque quando isso não está presente, nós acabamos jogando brasas na fogueira e acabamos cooperando para que os problemas cresçam e não diminuam. Meus irmãos, outro problema possível na família é o problema mental. Devido ao estresse, devido às muitas inquietações, devido aos muitos envolvimentos nossos em muitas áreas, nós ficamos muito cansados mentalmente. O escritor Augusto Cury escreveu assim: felizmente, não vivemos num clima de guerra mundial, mas vivemos uma guerra dentro de cada um de nós, uma guerra de pensamento cada vez mais acelerada. Não estamos nos tempos de escravidão física, mas milhões de pensamentos, ou melhor, milhões de pessoas são escravas dos próprios pensamentos. Medita nisso aqui. A gente é escravo de pensamento. Existe um momento que a gente quer banir certos pensamentos da gente, a gente não consegue. Existem momentos que nós vimos que estamos sendo mesmo escravos de pensamentos próprios e impróprios. Meus irmãos, a gente não para de pensar. Às vezes até dormindo a gente pensa, por isso a gente sonha. A gente não consegue descansar o nosso cérebro um momento. Quando estamos dormindo, normalmente deveríamos descansá-lo, mas ainda vem, às vezes, sonhos ruins. E ele continuou dizendo assim: as pessoas mais responsáveis gastam a energia vital do cérebro com preocupações e problemas que ainda não aconteceram, ou com fatos passados. Vivem fadigadas, agitadas, sem concentração, esquecidas, detestam suas rotinas, palco de suas mentes, não se aquietam, vive para pensar em vez de pensar para viver. E é assim, a gente vive no passado, às vezes vivemos no futuro, pensando naquilo que poderá acontecer, e nada vai acontecer como a gente pensa. A gente não consegue pensar no passado direito, porque quando nós pensamos no passado, nós pensamos com a cabeça que temos hoje. E o que aconteceu o ano passado, 10 anos atrás, 20 anos, foi diferente do que nós pensamos hoje, porque hoje nós somos outras pessoas, nós evoluímos, mas nós ficamos matinando naquilo que passou, e dizemos assim: o passado daquele tempo era bom. Então, meus irmãos, nós sofremos por pensar no passado, e nós sofremos por pensar no futuro, e nada será igual. Mas isso não indica que nós somos pessoas doentes, isso indica que nós somos pessoas normais. Nós precisamos agradecer a Deus por sermos assim, viver com Deus como nós somos. Porque, meus irmãos, às vezes nós temos uma guerra dentro de nós. Sabe por quê? Nós começamos a nos rejeitar, nós começamos a nos acusar, a nos excusar, nós começamos a achar que nós somos errados. Às vezes todos nos amam e nós não nos amamos.
Sabia que Deus nos ama e às vezes a gente não se ama? Sabia disso? Deus sabe, meus irmãos, o nosso impossível. Ele nos ama como nós somos. O Marcos mostrou que Deus nos ama, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Aí nós precisamos de começar a dar glórias a Deus, dar graças a Deus. Sim. Até mesmo quando nós não conseguimos nos esvaziar de certos pensamentos, quando nós não conseguimos pensar aquilo que é bom. Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor me ama, porque o Senhor me aceita, porque o Senhor me quer. Eu te amo por tudo que está acontecendo na minha vida, e eu me consagro a ti assim mesmo. Meus irmãos, outro problema possível para famílias, até mesmo famílias com saúde, são os problemas financeiros. O muito dinheiro é problema, o pouco dinheiro também é problema. Uma vez eu conversava com uma senhora que seu marido havia crescido no seu trabalho, havia comprado um carro, estava andando de carro, mas ele não era mais aquele esposo como antigamente. Ela disse para mim chorando: ah, aquele tempo que o meu marido andava de bicicleta, chegava para almoçar de bicicleta, e chorou. E eu não me esqueci das lágrimas dela escorrendo assim. E infelizmente aquele lar não permaneceu. Infelizmente. Já faz mais de 30 anos, eu me lembro, mais de 20 anos, eu me lembro das lágrimas dela. E o lar não prevaleceu. Não é que ele tinha dinheiro e perdeu, é que ele não tinha e ganhou. E não soube administrar o dinheiro para o bem da família. Deixou que o dinheiro tomasse o seu coração, tomou a sua esposa, tomou seus filhos, e ele achou que ele estava embarcando numa boa barca, embarcou numa barca furada. Mais tarde eu vinha conversar com ele, com o segundo casamento. Eu tive dó dele. Eu vi a esposa menosprezando ele, a segunda esposa, menosprezando ele, desrespeitando ele. Parece que aquilo tinha que acontecer. Eu tive dó dele. Mas o dinheiro, tanto ele coopera para o bem da família, no sentido de ter, como no sentido de não ter. Às vezes você reclama porque você não tem muito dinheiro. Louva a Deus porque você não tem muito dinheiro, porque seu marido não ganha muito dinheiro, porque você não ganha muito dinheiro. Agradeça a Deus. Deus não pede dinheiro nosso. Deus pede o que de nós? A nossa vida. Deus não pede o teu dinheiro, Deus pede você. Se você tiver muito dinheiro e se dá para Deus, Deus te quer. Se você tem pouco dinheiro e se dá para Deus, Deus te quer da mesma forma. Deus é glorioso demais. Amém. Aí, meus amados, eu quero dizer aqui que o dinheiro, ele é um problema quando nós não sabemos ganhar. Porque ganhar dinheiro não é fácil, é? Ganhar dinheiro exige trabalho, suor, fadiga. E eu sempre brinco, todo lugar que a gente chega tem muita gente. Ontem eu cheguei numa fila, eu disse assim para a pessoa que estava na frente: tem muita gente, não é? Ela falou: é. Falei: todo lugar que a gente chega tem muita gente. Ela falou: é. Eu falei: sabe por quê? Ela falou: por quê? Eu falei: porque não se para de nascer e ninguém quer morrer. E assim, aí, dinheiro é uma coisa que todo mundo quer ganhar, o mais e o máximo. Aí ganhar dinheiro é difícil, não é? Eu tive dando uma palestra na Cosmet 15 dias atrás, se não me engano. O Maurício me convidou para estar lá. Uma multidão de pessoas, mais de 100 pessoas. Faz aquele círculo bonito para orar. Bonito. Muita gente que levanta cedinho para ir ganhar um pão e viajam por essas cidades
longe para vender medicamento, para ganhar o pão, para ganhar o sustento. Pessoas que se dão para ganhar dinheiro. Não é muito, é pouco. Uma Patrícia é de lá, não é, uma Patrícia? Uma Eurípides é de lá, uma Poliana. É suado aquele dinheiro lá. É difícil. Mas o mundo é assim. Você vai para Goiânia, 5 da madrugada, aqueles homens estão cheios. Pessoas em busca de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é custoso. E eu pergunto, gastar? Hã? Gastar dinheiro é custoso ou é fácil? E quando a gente não pensa, a gente gasta mais fácil ainda. Estive conversando com uma pessoa hoje que recebeu a herança. Quando ela assustou, já estava acabando. Se gastar dinheiro. Aí, meus irmãos, eu digo aqui, falando de família, a família precisa se conversar para gastar o seu dinheiro. Aqueles que são mais mão aberta, aqueles que têm mais facilidade para gastar, escuta aquele que não tem. Atende ele, atende ela. Para o bem de quê? Para o bem da família. Porque se você gasta fácil, seu marido não gasta, ele vai sofrer com você. Se o marido gasta fácil, a mulher não gasta, ela vai sofrer, ela vai pagar um preço por isso. Então precisa haver mais entendimento na hora de gastar os cobres, na hora de gastar o dinheiro. Você vê uma pessoa bem hoje, fala, mas ele está bem. Vai ver que ela é uma pessoa ajustada para gastar dinheiro. Vai ver que ele é uma pessoa ajustada para ganhar o dinheiro. Vai ver que ele está bem porque ele plantou. Quem planta? Olhe. Meus irmãos, podia falar muito tempo sobre isso aqui, mas só um passo a mais. Para dizer para vocês que família com saúde é a família que mantém disposição para aceitar as diferenças. Marido é uma pessoa, a esposa é outra pessoa, os filhos são outras pessoas. Se a gente não tiver disposição para aceitar essas diferenças, nós vamos destruir uns aos outros. Porque nós vamos desprezar uns aos outros. Porque nós vamos criticar uns aos outros. Porque nós vamos abandonar uns aos outros. E a família vai deixar de ser. A família vai deixar de ser. Então é preciso que nós aceitemos as diferenças uns dos outros para o bem uns dos outros. Além disso, a palavra de Deus declara: como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também. Assim como eu quero que a minha esposa me trate bem, eu tenho que tratá-la bem. Assim como eu quero que as minhas filhas me tratem bem, eu tenho que tratá-las bem. Para quem tem o privilégio de ter neto, assim como eu quero que meus netos me tratem bem, eu tenho que tratá-los bem. Amado, é bíblico essa verdade. Além disso, é necessário que nós saibamos, como família, manter-nos fiéis no nosso casamento. Mantermos fiéis. No dia que você se casou, você prometeu ou não? Prometo ser fiel na alegria, na dor, na tristeza. Não foi assim? Foi. E essa promessa foi diante de muita gente, não foi? Tinha lá as testemunhas, tinha lá o pastor ou o sacerdote, e tinha um número de pessoas ouvindo a nossa promessa. Mas hoje tem sido tão fácil desfazer a promessa. Fala, mas não cumpre. Fala, mas não cumpre. Muitas pessoas têm descumprido a sua promessa de fidelidade. E é bom nós sabermos que a infidelidade ela é reprovada
por Deus. Não sei se você consegue ler de onde você está. Consegue? Também não. Mas eu falo para vocês. É porque Malaquias 2, 14, 16. É a reverência que fala de Deus reprovando a infidelidade, sabe de quem? De Abraão. Sabe a história de Abraão? Quem conhece a história de Abraão, levanta a mão. Abraão não tinha filho com Sara. Sara falou: Abraão, coabita com a minha serva, ela vai dar um filho. Abraão parece que não esperou. E foi e coabitou com Agar. E teve um filho. E Deus está aqui dizendo que foi errado, que ele foi infiel. E Deus reprovou isso aqui. Na vida de quem? Do pai da fé. Abraão era o pai da fé. E errou. E Deus reprovou o seu erro. Os irmãos podem ver nas suas casas, 2, 14, 16, no livro de Malaquias. Amados, família com saúde é a família que mantém disposição para melhorar sempre. É preciso que melhoremos a nós e não os outros. Sabe qual é o problema da família? Um deles é que em vez de eu me melhorar, eu quero melhorar os demais membros da minha família. Aí tem guerra, não tem? Tem guerra. Agora, a família com saúde é a família que procura melhorar sempre. É a família que faz o máximo para o bem uns dos outros. É a família que se doa para o bem uns dos outros. Deus quer que assim seja. E acrescentando a tudo que disse, a família com saúde é a família que exercita a paciência cada dia. Meus irmãos, o mundo que nós vivemos, se nós não soubermos ser pacientes conosco e com aqueles que estão perto de nós, nós vamos nos destruir e destruir aqueles que estão perto de nós. O texto que Tiago disse sobre Jó: sede pacientes até a vinda do Senhor. É muito cabível na minha vida, no meu lar, na sua vida, no seu lar. Eu não sabia o que viria para minha família hoje. Eu tentei pensando uma coisa, foi tudo diferente. Agora, se eu começar a me desesperar, vai piorar ou não minha família? Eu vou me tornar um problema para ela. Eu tenho que manter centrado, né? Confiante em Deus, sabendo que Deus está no controle. Eu não pensei que a minha filha hoje tivesse internada. Eu não pensei que a vozinha da irmã Ângela tivesse falecido hoje, que a sogra da irmã Rosa tivesse falecido, não sei para qual melhor que vou. Eu não sabia disso. Aconteceu. Aí, meus amados, paciência e canja de galinha não faz mal para ninguém. Olha, meu irmão, quando nós não soubermos agir, bate o seu joelho no chão, lá no quarto, não precisa nem fechar a porta, para que o seu filho veja você orando, para que a sua filhinha veja você orando, não precisa nem fechar a porta. Quando você não souber como agir, você que é pai, você que é mãe, ajoelhe-se. Se você souber o que falar, tá bom. Se você não der conta de falar, Deus está vendo você ajoelhado. Deus sabe o que se passa na sua vida, no seu lar, nos seus problemas. E Deus está pronto a te atender, porque Ele é que é o edificador da família. E eu encerro dizendo para meus irmãos: estou orando por você, como pastor, sempre orando por você. Estou sabendo que Deus está no governo de cada família aqui, da minha, da sua, da nossa. Estou ciente que tudo que se deu até aqui, Ele teve propósito,
E Ele terá propósito. E somos propriedades dele. Até aquele dia. Ele virá para nos levar para a sua glória. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos aqui vir à frente.